Povo de Deus, eu tenho que ser bem direto e bem sincero naquilo que Deus dá para mim. Né? Assim, nós temos esse costume, né? Alguns já conhecem, mas assim, esse costume de vivenciar. Que eu não venho trazer somente uma mensagem, venho trazer o que vocês precisam, preciso ser bem específico. Porque é nisso que a gente trata, é nisso que a palavra de Deus faz efeito. A palavra deixa bem claro que o que liberta é o que, gente? A verdade. Conhecê-la, porque às vezes só falar a verdade sem conhecer o que está sendo falado, fica preso do mesmo jeito. Agora, quando nós conhecemos o que realmente é a verdade, ela é libertadora. E uma das coisas que eu vou falar como jundiaense nato, nascido aqui, e hoje, né, completo mais um ano de vida aqui, Deus me deu essa graça, é justamente porque nós temos, não é só Jundiaí, tá, gente? Por favor, e não é só São Paulo. O Brasil todo é assim. Mas nós temos que tratar muito uma área específica para Deus nos abençoar e que atrapalha demais. Eu quero trazer essa bênção para vocês hoje. Eu quero deixar plantado no coração de vocês essa semente que vai abrir muitas portas para vocês. Quem crê que vai abrir porta aqui em nome de Jesus? Crê de verdade? Então põe isso no seu coração, porque tem uma coisinha que atrapalha você de ser muito abençoado. E uma destas coisas que atrapalham, eu vou falar de uma em específico, se chama ansiedade. Eu preciso tratar assim, por quê? Porque é o que Deus quer fazer na sua vida, quer fazer na minha. E normalmente nós somos muito ansiosos. Eu não sei se vocês sabem, mas no censo mesmo dentro do Brasil foi feito que o país, não do Brasil, do mundo, o país mais ansioso do mundo, adivinha qual é? Brasil, gente. Está em número 1 do ranking. Como que pode? Aí eu falo para você, já falei isso em alguns cultos que eu faço, né? Mas trago para vocês, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E até aí alguém pode dizer, mas também com tudo o que acontece, eu ficaria um pouco né, eu discordaria de alguém que falaria isso, porque assim, é um dos países que mais fala de Jesus. Você sabia disso? Sabia que tem país, né? Vocês sabem que tem país que o Cristo não pode nem ser anunciado. Se for anunciado, tem que ser com muito cuidado. E lá não é tão ansioso como a gente. Então, o que eu consigo entender? Quanto mais você está perto da luz, mais as trevas vão tentar atacar. E uma das formas que as trevas tentam te atacar é trazendo em você ou para você coisas que faz você fazer com que a própria luz que está em você se apague ou se ofusque e te atrapalhe. Então, se tratar ansiedade, vocês concordam que tem muitas portas que vão abrir ou não? Precisa. Então, quero que vocês agarrem essa chance de hoje, você que está assistindo, vamos vencer a ansiedade hoje, trazer Cristo, que é a verdadeira luz, e tirar esse tipo de pensamento que nada mais que é um estado de espírito que atrapalha totalmente o agir do Espírito Santo. E é um propósito. E depois eu conto até como testemunho para vocês que eu quero dizer por que eu estou dizendo isso. Você vai ver que esse culto não se limita a uma mensagem, e sim a um estilo de vida. Então precisa que isso aconteça. Para começar, a primeira coisa, quem que é o primeiro na sua vida? Pensa em alguém agora, se for alguém. Vou só te dar um exemplo bem rápido. Pense em alguém, gente. Qualquer pessoa que você diz que é importante para vocês agora, e dentro do seu coração, não precisa expressar, mas dentro do seu coração, quem que é essa pessoa? Coloca aí agora, faça assim para você ter realmente uma ligação direta, quem que realmente é essa pessoa que você diz que é importante. Coloca no seu coração rapidinho. Te dou 5 segundos para você pensar em uma pessoa. Sei que você pode pensar em todo mundo, mas escolhe uma todas essas pessoas, de verdade. Aí depois você fala para mim, se você quiser, depois, pós-culto. Pense em alguém aí que você considera importante. Pensaram ou não? Se alguém não pensou, me chama aí que está passando mal, né, gente? Pensou? Tá bom. Essa pessoa se chama Jesus? Pois é. Pode ser que um ou outro pode ter pensado. Significa que Jesus ainda não é o primeiro, gente. Porque eu falei para você pensar em alguém importante. Deixa eu pegar aqui, o que atrapalha, né? Tem um cabo. Eu pedi para você pensar em alguém importante, não alguém que está com problema. E eu quero lhe provar assim, dessa forma. Nós pensamos muito em todos, menos em quem realmente pensa em nós todos os dias. Alguém conhece Jesus aqui ou não? Se não conhece, eu quero lhe apresentar, pela palavra, aquele que cura, aquele que sara, aquele que salva. Mateus 6,33. Vamos lá rapidinho? Mensagem bem básica, só que tem que entender. Nessa mensagem, a ansiedade vai virar segundo, terceiro, quarto, quinto plano, talvez vai deixar de existir. E o que Deus tem vai se tornar em primeiro na sua vida. Pelo menos tem que ser assim. Amém, pessoal? Então tá bom. Abra lá então Mateus 6,33, enquanto você abre, sorria. Lembram dessa frase? Sorria que você está sendo abençoado. Amém? Agora, sejam felizes. Mateus 6,33. Vamos lá, pessoal. Mateus 6,33 diz assim: Mas
Buscai primeiro limpar o seu nome. Não, pastor, está amarrado, não está escrito isso. Pois é, não está, mas é o que muita gente está fazendo. Buscai primeiro o reino de quem? De Deus. Quando se fala de reino, está falando sobre governo, sobre alguém que tem poder, né? Vamos falar sobre uma sociedade governante, onde alguém domina, né, gente? Quando se fala de reino, não falamos somente de uma ideia, falamos de uma realidade. Afinal, Jesus Cristo veio nos mostrar que devemos trazer o reino de Deus na terra. Então, nós não estamos falando sobre alguém que é soberano, que tem todo o governo. E é ele qual eu e vocês devemos buscar. Alguns podem até dizer, sem desmerecer, não estou falando que seja errado, mas pastor, eu faço todos os dias minhas orações de manhã. Com qual objetivo? Porque na verdade, normalmente não está buscando o reino, nós estamos buscando a Deus para resolver coisas nossas. E se nós quisermos começar a vencer a ansiedade, eu garanto para você que Jundiaí está ansioso. Porque é o que a gente pode dizer isso, a gente precisa entender que o reino, em primeiro, e buscá-lo é o antídoto. Buscai primeiro o reino de Deus. E aí diz as Escrituras, gente, e a sua justiça. Está dizendo para buscar a justiça do homem, que é totalmente falha. A sua justiça? A justiça de quem? Aquele que resolve. Pastor, mas eu busco a Deus e não tenho justiça divina. Então você não busca a Deus, reforça. Você busca o beneficiador, não o maior benefício que é Ele. Não é difícil de entender, né, gente? Se eu entender uma base disso, se eu coloco Deus em primeiro, concordam que tudo que está na minha vida vai estar abaixo dele? Agora, se eu coloco aquele que me sustenta em segundo, ou quase em primeiro, vocês concordam que o que está em cima vai gerar dentro de mim uma certa preocupação? Que na verdade é ansiedade. Dá para entender que começa por aí para vocês. Hoje, se você quer uma resposta, é tão simples, pessoal. Colocar o reino de Deus em primeiro é colocar todo o reino governante dele. Tudo que a palavra de Deus tem como prioridade na sua vida. Sabe, se você hoje tiver a disposição de fazer o correto, só que se esse fazer o correto você ter uma perda por causa do reino, então faça o correto, coloque o reino de Deus em primeiro. Vou te dar um exemplo bem básico de um colega que um dia estudou comigo, até inclusive aqui em Jundiaí, onde me formei, e aí ele falou assim uma vez, ele contou como testemunho, tá, gente? Não foi eu, ele contou para mim, mas eu não era o pastor dele. E aí ele falou assim, olha, na verdade ele não falou para mim, ele falou numa igreja, abertamente, eu ouvi, mas depois acabou que eu estudei com ele. Aí eu perguntei, lembrei ele desse testemunho. Aí ele falou assim, olha, ele subiu no altar final de ano para contar um testemunho. Ele falou assim, pastor, para todo o povo, tá? Eu estava ouvindo. E ele disse assim, olha, eu fiz para cada mês do ano atual que eles estavam passando, presta atenção no pastor, gente, criança tem em todo lugar, eu sou pai de 3. Então o que acontece, ó? Para cada mês do ano eu fiz um pedido. Para cada mês do ano eu fiz um pedido. Ele estava falando isso como testemunho, tá? E ele foi falando. Ele falou assim, ó, por mês de janeiro, são 12, né? Então foi por mês de janeiro eu fiz isso, isso e isso. Possivelmente ele deve ter pedido, olha, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, quero ter um trabalho melhor, ou ter um aumento, e aquela coisa toda. E ele chegou assim e falou, olha, mas sabe qual que foi o último, pastor? E era mês de dezembro ele dando testemunho, que seria do mês atual, que ele estava dando testemunho, né? Ele falou, sabe qual que foi o último? Eu falei para Deus assim, coloquei como pedido, que no 12º que ele tirasse de mim o vício da cerveja. Uma coisa assim, para ele, menos importante. Aí sabe o que ele falou que Deus falou com ele? Eu estou dando testemunho, tá, gente? Eu não estou atacando ninguém, simplesmente contando um testemunho de quem quer realmente colocar o reino em qual local? Em primeiro lugar. Sabe o que ele falou? Que Deus disse com ele, não foi o pastor que disse, não foi uma pregação que disse, foi Deus. Ele falou assim, eu te dou tudo isso, se primeiro você parar de beber. Vamos inverter? Você está colocando uma necessidade para proximidade sobre eu e você. Vamos colocar assim, em último lugar. O resto, ele pode dar. A limitação é para você se aproximar de quem? De Deus. E aí ele falou assim, pastor, eu estou testemunhando, que então eu tive que parar e ele tirou minha vontade e todo o resto veio. Dá para entender que colocar o reino de Deus em primeiro, pessoal, não é fazer a sua ou a minha ou a nossa como um ideal, e não é envolver religião, é envolver decisão. Eu quero que vocês entendam, se a ansiedade hoje toma conta, com todo carinho e respeito, e você sabe que eu tenho, é porque realmente o reino ainda não é
Primeiro, a ansiedade está tomando conta porque outras coisas estão tomando o lugar do reino. Então comece por aí, simples. Pastor, consegui, coloquei o reino em primeiro e a sua justiça. Vou só completar o versículo, tá? Que muitos já conhecem. Pode passar aí para mim, por favor, a equipe. Diz assim, ó, então, buscar o reino de Deus, sua justiça, e toda a sua justiça. Aí diz assim, ó, e todas, sabe essas coisas que vocês tantos precisam? Eu preciso, nós precisamos. E todas essas coisas vos serão o quê, gente? Se você não vencer a ansiedade, como que o reino vai dominar, gente? Se o reino é para ser dominante. Há um governo dentro desse reino. Deus é organizado, não é não, gente? E aí nós estamos querendo que ele faça, só que ele não é o primeiro, então eu reforço, não é o primeiro que eu acordo, apenas, isso é um detalhe. E se for olhar no bom sentido, sem desmerecer, é um dos menores, gente. Mas as decisões, é o que está escrito aqui, ser prioridade, gente. É o que está aqui sendo escrito, ser prioridade. Deus nos deu a graça, está aqui a pastora Thelma. Pastora Thelma? Acorda ela aí. Pastora Thelma, novembro do ano passado, casamento comunitário. Quantas pessoas nós conseguimos ali dentro de Ribeirão Preto, pela primeira vez na história da Igreja da Graça? Acho que tivemos uns 25 casais. 17 casais, mas teve uns que foram lá. O que é aquilo que a gente fez ali através da vida da pastora Thelma, de todos que ajudaram, pessoal? Foi colocar o reino de Deus na vida deles. Porque eles queriam comprar casa, não estou julgando, não estou falando por cima. Queriam comprar um carro, maravilha, ter um apartamento lindo, mas e o casamento? Que é constituição de quem? Do reino de Deus, gente. Por que está em segundo plano? Por que está em terceiro plano? Por que está em quarto plano? Por que está em quinto plano? Se der esse ano a gente faz, mas primeiro, deixa eu fazer o pé de meia. Dá para entender que a ansiedade é aí que ela toma conta? Como que eu vou combater algo que eu estou priorizando, gente? Agora que eu começo, agora que eu entendo, que eu começo a agir, e olha, eu posso falar até como experiência de pastor mesmo, tem muita coisa que tem que tomar nossa, mesmo o pastor Carlos está aqui, né pastor, mesmo sendo pastor, se nós não tomarmos cuidado, a ansiedade toma conta da gente, porque a gente está pensando em muitas coisas, mesmo estando fazendo a obra de Deus, de vez em quando, o reino passa. Não falo que a gente deixa Deus de lado, mas às vezes nós temos prioridades dentro da obra, que deixa o reino em segundo plano. E se isso acontece com quem prega, imagina, pessoal, quem está aqui do mundo que está aí à disposição. Mas hoje é um dia de boa notícia, né, gente? Nós não estamos aqui para apontar dedos, mas para mostrar que a solução para todos é a mesma palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos junto lá? Quem está entendendo, diga amém. Que Jesus continue lhe abençoando. E essa ansiedade toma conta. Enquanto você está abrindo, deixa eu contar um testemunho, não sei se eu já falei com o pastor Carlos sobre. Mas nesse altar aqui, pessoal, um dia eu tive uma crise de ansiedade, aqui em Jundiaí. Foi bravo. Eu não me recordo se era quarta-feira à tarde ou sexta-feira, viu, pastor Carlos? Não sei se era quarta ou sexta. Mas fazia 1 mês e pouquinho que eu tinha perdido a minha filha, quem passou aqui, minha segunda filha, Jesus recolheu. Camille, minha mãe está aqui, meu pai está aqui, meus irmãos. E aí eu não sabia que eu tinha, nem sabia que isso existia. Eu sabia que existia, mas nunca sabia o que ia acontecer comigo. E eu só fui descobrir depois. E aí aconteceu que nós tivemos essa perda, não foi tão fácil como parece, mas Jesus sempre sustentou, né? Nossas lágrimas são expostas no oculto, mas o Senhor recompensa publicamente. Então nós tivemos essa perda porque não teve um motivo aparente. E aí, durante esse período de recuperação, não deixamos cair o bastão, ficamos ali. Só que um dia eu estava pregando aqui, gente, eu só sei que era culto da tarde. Eu não sei se era, eu só reforço, não sei se era quarta ou sexta, era um dos 2 dias. Eu estava fazendo culto das 2, e eu acho que era quarta, que era igreja de joelhos e família de pé, porque eu lembro que eu ajoelhei, por isso. E aí eu ajoelhei, mas quando eu ajoelhei, mas começou a me dar um ataque aqui, que eu não sabia o que é isso. Falei, pronto, Satanás está aqui tentando eu. Lógico que eu estava, enquanto isso, todo mundo de olho fechado, que estava no culto, ninguém percebeu, só estou contando isso agora, depois de 5 anos, gente. E aí acontece o que? Estava aí dando um ataque aqui, aquele negócio todo, eu não sabia o que era, chamei o irmão que estava aqui na época, eu falei assim, irmão, vem aqui, vou dividir a oração, eu estava passando mal. E aí o irmão continuou, eu subi para o escritório e falei para minha esposa, põe remédio à pressão aí, está acontecendo alguma coisa. E a pressão normal, da saúde aparentemente normal, depois que eu fui me dar conta que eu estava tendo crise de ansiedade. Tá, tem motivos, isso e aquilo? Tem, mas para você ver que você não vigia, o reino passa em segundo rapidinho. Pessoal, isso foi uma tentação grande que durante 1 mês, 2 meses mais ou menos, até eu ser transferido, na verdade, eu estava tendo, mas estava diminuindo.
Mas era uma luta que ninguém sabe. Então, quando eu falo de ansiedade, eu sei o que eu estou falando e aonde eu estou pisando. Então é muito importante, porque essa ansiedade faz você tomar decisão que não tem que tomar. Abandonar o que não tem que abandonar. A assumir o que não tem que assumir. A seguir a quem não tem que seguir. A ansiedade, ela literalmente faz você enxergar um paraíso onde vai te levar para um vale de ossos, onde não vai ter vida. Então é muito importante entender quais estão sendo as prioridades, porque eu posso falar com propriedade. A sensação era terrível. E essa sensação, só Jesus Cristo colocando e fazendo com que o reino seja prioridade, fosse encontrar. E aí, quando que foi sendo vencido, pessoal, né, as questões de emoções, entendendo que é plano de Deus, aceitação de que Deus realmente sabe o que faz, tudo foi normalizando, melhor do que qualquer remédio. Só que até entender, existe a aceitação. E essa é uma das piores fases do cristão chateado. Aceitar que o melhor de Deus é o que está acontecendo, não o que já passou. Então essas dificuldades acontecem. E aí eu leio esse versículo conhecido para vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz aí. Eu falei para colocar ali, mas eu não abri não, viu? Vamos direto ali para não perder tempo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Mas pastor, é difícil. Eu não falei que é fácil. Eu costumo falar da seguinte forma, se eu estou ensinando é porque nós precisamos aprender, gente. Concordo que eu não preciso ensinar o que todo mundo já sabe, que estão praticando? Precisa fazer e falar o que precisa. Então, antes, todas as tuas petições sejam conhecidas diante de Deus. Passa aí para mim, por favor. Pela oração e súplicas, e aí a parte mais costumo ensinar, desafiadora, com ação de graça. Não leva para o lado pessoal não, mas, gente, o que às vezes falta é a gratidão. Uma gratidão sincera, não uma gratidão forçada. Ai Deus, eu estou sofrendo, mas tem que dizer, graças eu te dou, Pai, por tudo está dando errado. Não, isso aí não funciona. Realmente, tudo que está acontecendo contigo, toda a sua ansiedade deve ser lançada sobre o Senhor, mas também tudo deve ser conhecido com petições e ações de graça diante daquele que realmente, pela oração, súplicas, com ação de graças, que nada mais é do que atitudes de gratidão. A ação de graça não é uma festa para comer alguma coisa, é realmente a verdadeira gratidão, que é difícil. Quando eu falei para vocês que eu pedi, eu estava aqui nesse altar, não sei se vocês lembram, mas o Ronaldo André veio aqui, no dia que aconteceu, quem estava naquele dia. Eu fazia dupla honra, né, os últimos domingos, e faço em Ribeirão também. E aí o que acontece? E ele veio e ele só canta, né? Estou falando agora que eu falei para ele pregar, eu estava tão na necessidade, e ele só canta. Mas aquele dia ele é pastor também, ele prega. E eu estava precisando ouvir. Eu estava precisando, igual o pastor Carlos falou, hoje eu vou ser ovelha, né? Sabe aquele dia? Eu preciso ouvir, gente. E aí foi um domingo, Jesus recolheu minha filha de quinta. Agora minha esposa sabe melhor que eu. Quinta para sexta ou sexta para sábado? Não lembro. E aí domingo eu já estava aqui, né? Fiz os cursos da manhã, e aí à noite ele veio, já estava marcado com ele. Aí eu falei para ele, o senhor é pastor também, né? O senhor prega, né? Ele falou, prego. O senhor quer fazer o culto aí, não? Está precisando, gente. Aí ele falou, faço para mim. Falei, então dá uma mensagem hoje. Eu lembro que eu fiquei ali onde está meu auxiliar, o Jefferson, hoje, que está Bigard. Bigard, beijo, viu, Bigard? Deus te abençoe. E aí eu estava lá, eu estava ali no fundo. Enquanto ele pregou sobre família naquele dia, a unidade, andarmos como família. Eu estava lá atrás e o cara estava relutante aqui. Porque tinha 2 dias que tinha acontecido o evento, né, para quem não sabe, né? Ela tinha 5 meses de gestação, aquela coisa toda. Perfeita, não tinha defeito. Mas Jesus decidiu então assim, mas eu estava ali, eu estava relutante. Eu não sabia que dali geraria outras coisas depois. Mas eu tinha uma grande luta. E que com a graça de Deus e para a glória dele, em 2 dias consegui resolver. Nesse sentido. Que eu estava ali e Deus falou comigo assim, me entrega. Estava ali, ó, de verdade. Enquanto ele pregava, ele falou assim, me entrega. Mas eu entregar? Ele falou, ela é minha, eu quis ela para mim. Então me entrega. Ele sabe o que faz, pessoal. Quando ele falou isso, eu já entendi qual era a vontade dele. Então eu disse, Senhor, então eu te entrego. Fiquei feliz do dia para a noite? Não, tive todas essas crises que eu falei. Mas entender o processo me ajudou a curar. E isso às vezes a gente não entende, gente.
Então, quando eu falo que as suas ansiedades precisam ser postas diante de Deus, tem que ser com sinceridade. Porque a maioria das vezes a gente não quer entregar as coisas que a gente está segurando. A gente não quer entregar o sucesso passado, mas aqui nos anos tal, pastor, eu era muito feliz. Eu falei, você não é feliz hoje não? A Bíblia está dizendo para a gente colocar nossa ansiedade diante de Deus com oração, súplica, mas no finalzinho com o que, gente? Com ação de graça. E aí eu vou te contar mais ainda. Eu sei que hoje é um dia... É diferente, né, gente? Eu posso ser um pouco tagarela ou não? Se eu falasse não, eu ia ser do mesmo jeito. Deixa muda, né? E aí o que aconteceu? Passou-se então 2 meses, Deus me permitiu ir para o Rio Grande do Sul. E é lá de outubro de 2019, já estava lá, eu saí daqui no finalzinho de julho. Outubro de 2019, minha esposa engravida de novo. Porque depois a gente decidiu que perdeu, falou, nós vamos ter de novo. Então já... 5 meses depois, Deus deu a bênção, ela engravidou. Não sabíamos quem era, né? Como que seria, se era um menino ou menina e tal. Aí ficamos sabendo que é a nossa gaúcha aqui, a Rutinha e tal. E aí eu falei, nossa, olha só como que Deus é bom. Deus não substituiu filho, de forma alguma, mas Ele recompensou. Porque a ansiedade eu venci, e ainda assim Ele supriu aquela ausência de uma forma muito linda que veio com o segundo filho. E eu fazendo as contas, pessoal, se eu olhar e fazer as contas, se ela, minha esposa, não tivesse perdido, seria o nascimento dela em setembro. Ela engravidou em outubro, a Ruth não existiria. Aí eu lhe pergunto, dá para trocar? Dá para falar, não, era melhor ter uma e não ter a outra, depois que você vê ela? Não dá. Deus sabe fazer a coisa ou não sabe? Só para quem não é ansioso. Então, tem muitas coisas que a gente às vezes não entende. Mas aí eu vou além. Passaram-se 3 anos e meio, Deus me trouxe de volta para São Paulo, né, meu estado de origem, estando em Ribeirão Preto, e de repente, quem que vem sem a gente projetar? Engravida de novo. O que eu quero que você entenda? Hoje eu posso apresentar na igreja, ao qual eu não apresentei nenhum filho, o meu caçula. E eu lhe pergunto, Deus sabe fazer a obra ou não? Então, não sei se você perdeu alguma coisa na sua vida até hoje, mas eu te aconselho de forma muito carinhosa e por amor que eu tenho à sua vida. O reino de Deus sendo em primeiro, você não vai ter mais falta de nada. Esse dia, pode colocar como base bem concreta, Deus começa a transformar a sua vida, se você está entendendo. A sua vida vai começar a melhorar. Quem está com essa fé? Como que a gente tem que colocar Deus? Então, volta o versículo 6 inteiro, por favor. Olha só. Não estejais inquietos por coisa alguma. Vocês estão entendendo o que significa esse versículo? É por coisa alguma, gente. É por coisa alguma. Antes de você ficar inquieto, há uma solução bem clara. As vossas petições, afinal não é errado querer pedir, né? Sejam em tudo, não em nada, conhecidas diante de Deus. Aí passa aí para mim. Pela oração e súplica. Aí o finalzinho que fecha com chave de ouro. Com ação. Deus tem coisas grandes para vocês ou não? Ele tem. E eu posso te confirmar isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Que foi o versículo que ele me deu quando eu voltei para São Paulo. E olha, entender esse versículo é uma coisa, viver é outra, viu? E hoje eu posso lhe dizer que eu estou na fase de viver, porque até quando, um tempo atrás, eu só conhecia. E agora estou começando a viver ele de verdade. Ele é conhecido, viu, gente? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Abra aí, por favor. Enquanto você está abrindo, tem dinheiro grande caindo na sua conta. O que Deus falou para Ezequiel, pessoal, no Vale de Ossos Secos? Ficar olhando os ossos e ficar chorando? Profetizar. Ué, o que é profetizar? Falar de forma inspirada? Para correção, exortação e edificação. Então se prepara que tem coisa boa chegando. Em nome de Jesus. É só você segurar, gente. O sorriso tem que ir de orelha a orelha. Ai, pastor, se fosse assim, mas irmão, quando o reino de Deus vem primeiro, o dono do ouro e da prata é quem faz tudo. Ele que é o dominante, não é? Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito? O que está escrito? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram aonde? Ao coração de quem? Ao seu coração. Todo mundo aqui é ser humano, certo?
são as que Deus preparou para os que o amam. Aí eu vou dar um testemunho de novo, desculpa quem já ouviu. Esse versículo ele me deu quando eu voltei para Ribeirão Preto, mas quem veio falando, voltei para Ribeirão Preto, você acha que eu vim pulando cheio de amores? Não foi não. Eu estava na melhor fase no Rio Grande do Sul. A melhor fase mesmo, posso dizer. O missionário ele foi lá dia 8 de janeiro. E aí ele foi fazer um culto 8 e 9. Foram todos abençoados. Davi Soares foi junto. E eu estava falando com ele, né? Falei, ministro, eu estou aqui com um grande projeto para esse ano para Ribeirão. Agora já estou. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, né? Mas nem sempre foi assim, né, Jefferson? Eu estou com um grande projeto para Porto Alegre, estou com um grande projeto para o estado. São 498 municípios. E eu falo assim, eu vou encher essa igreja, aquela coisa toda, aquele gás. Aí o missionário, ele chegou antes, o Davi Soares chegou antes que o missionário. E aí o missionário chega, sorri, aquele sorriso lindo. E ele olha para mim e ele fala assim, você está sabendo que você foi transferido, né? Naquele exato momento, hoje eu posso dizer porque virou um testemunho. Porque até você reconhecer o orgulho não deixa. De verdade. Meus pais estão aqui, minha mãe sabe disso. E aí o que acontece? Na hora, eu sempre aceitei, sempre vou aceitar. Mas nem sempre o que a gente fala é o que o coração está fazendo também. Então eu aceitei. Mas eu tinha plano, não foi pelo fato de posição só, não é questão disso, mas eu tinha plano. E quando você tem um plano que não dá certo, na sua cabeça, se você não souber que o reino está no controle, você para. E aconteceu exatamente isso. Então eu vim com essa mensagem, não entendendo nada. Eu falava para minha esposa, mas Deus tem tanto sonho. Agora eu vou ter que começar do zero, entre aspas, né? E até Deus poder me tratar não foi tão simples, pessoal. Hoje eu poder estar nesse altar com a graça de Deus através do pastor Carlos, de verdade, poder falar abertamente para vocês como testemunho me fortalece. É libertador. Mas não foi tão simples como parece. O sorriso era amarelo, o sorriso não era sincero. O desespero não era normal. Tristeza tomava conta direto. Porque assim, para mim, era só um versículo, mas eu não estava vendo isso acontecer. Mas eu não estava vendo porque eu estava colocando não a obra de Deus em primeiro lugar, eu estava colocando a minha vontade. Ainda que fosse sugestivo a fazer a obra de quem? Não é bonito? Ah, mas é a obra, você quer crer. Mas o missionário é homem de Deus, ele sabe o que fala. Ele vê o que eu não vejo. Ele está acima, eu estou abaixo. Eu nunca rejeitei, nunca fiquei revoltado, fiquem tranquilos. Mas assim, o coração é um campo que eu costumo dizer que só Deus conhece. Nem eu mesmo me conhecia. É impressionante como que as coisas realmente elas são impactadoras na nossa vida. E aí eu vim. Deus me deu essa mensagem. Eu não sei se o pessoal de Ribeirão que está aqui lembra da vigília do inimaginável? Foi no começo. Porque essa era a mensagem que Deus me deu, só que eu não conseguia imaginar. Não estava legal. Não que eu estava ruim, mas eu podia estar melhor. Sabe quando você podia estar melhor? Faltava uma coisinha, pessoal. Colocar o reino de Deus em qual local na minha vida? O reino de Deus não erra, gente. Quem é o governo da sua vida é Deus. Assim como eu passei os testemunhos aqui, eu também entendi lá. Então quando eu voltei, não foi tão simples não. Não foi tão simples, não foi tão fácil. Por causa do meu coração, não por causa de outros acontecimentos não. E aí eu vi esse versículo, falava, pregava, gente. Olha, às vezes as pessoas são abençoadas, mas faltava dentro de mim. Até quando dava certo, eu achava que estava dando errado. Porque, sabe, algo dentro do meu coração não estava legal referente à aceitação. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é o que Deus não pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. É o que você está deixando Deus fazer. E eu lhe pergunto, vocês têm deixado Deus ser Deus na sua vida de verdade? Porque quando Ele é Deus, Ele é o superior, gente. O governo é dele, gente. A ordem é dele. A chance de você ir ou de você não ir é dele. Aí você chega com um monte de mensagem, todo espiritualizado, achando que você sabe mais, mas você vai ver que você está pior que qualquer outro, ou pior que até aquele que nem convertido é. Questão de conhecimento ou achar que conhece. E aí Deus foi tratando, e esse tratamento foi vindo. E sabe quando que eu despertei para a vida? Eu posso falar isso de novo, né? Quando eu vi o local que eu morava alagado.
a igreja que eu pastoreava até o topo de água. Topo não, desculpa, tá? Até cobriu as cadeiras lá, mas é bem mais alto do que aqui, tá? Aí eu falei, olha do que Deus me livrou. Eu falei, como eu sou ingrato, né? Porque eu podia ter plano, mas o plano de Deus sempre foi maior, não. E sabe qual que é o maior plano dele para a sua vida? É te guardar. É te manter de pé. É guardar a sua família. É guardar a sua casa. É guardar o seu coração. E acima de tudo, sabe qual que é? Salvar. Aí ele foi lá e me levou para o Salmo 18, versículo 19, só comentário. Depois eu volto para a primeira carta aos Coríntios. Salmo 18, versículo 19. Quando aconteceu tudo isso, ele me levou a esse versículo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Eu falei, olha como eu fui ingrato mesmo, né? Porque quando eu falo isso, pessoal, sobre você estar onde Deus quer, mas não aceitar o que Deus quer, é horrível como fica a sensação. Deus não erra onde te planta. Ele sabe exatamente o fruto que você vai dar, então Ele sabe te plantar. Mas às vezes Ele vai fazer você ficar escondido, sabe por quê? Porque é uma forma de Ele te guardar em silêncio, para que depois, quando começar a florescer, as flores nunca mais caiam. E as pessoas saibam quão grande realmente Ele é na sua vida. Porque não adianta nada hoje você dizer, conquistei, e o nome dele não está lá no topo. Tem gente que está conquistando a roda aí, não está não? Você conhece aí fora muita gente que talvez não pisa mais dentro de uma igreja, que diz que está bem, mas o nome dele não está no livro da vida. Dá para entender tudo isso? Então não foi tão simples. Hoje eu falo assim de livre aberto, vai para a nossa TV, fico super tranquilo porque vale testemunho, porque muitos dos nossos estão assim, com o coração achando que está no caminho, mas longe do que é reino. A justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Volta lá, por favor, na primeira carta dos Coríntios 2,9. E hoje eu posso dizer isso. Hoje é igual o Jó, né? Antes eu só ouvia falar, agora meus olhos te veem. E hoje eu trouxe essa bênção. E eu creio que Deus realmente permitiu hoje, porque hoje Ele sabe que meu coração está inteiro. E hoje eu posso dar tudo que eu tenho e você receber tudo que você consegue. Então hoje é um dia de você realmente entender que tudo na sua vida, se vocês estão entendendo, vai começar a melhorar. Porque vocês não estão aqui por acaso. Eu costumo ensinar que nada é por acaso, tudo é por propósito. E Deus tem um grande propósito para vocês. Mas como está escrito, vou ler de novo. As coisas que o olho, ainda que aquilo que você não enxergou, hoje eu consigo entender o que significa. E o ouvido não ouviu. Não subiram ao coração do homem, ainda aquilo que você não tinha sentido. E se você sentiu, não se compara. São as coisas, são as que Deus, não fala coisas não, que Deus preparou para os que o amam. Aí juntando com o Salmo 18, 19, livrou-me porque tinha prazer em mim. Vocês estão entendendo que a melhor fase da sua vida está para começar? Eu estou aqui pelo Espírito Santo, gente, eu não estou aqui por mim, não é pela minha capacidade. É só vocês entenderem, pessoal, e deixar o Espírito Santo trabalhar. Deixa Deus usar aquele homem ali para falar com vocês. Vocês não têm noção como Deus vai poder usar e mudar a sua história. Sabe, aqueles que Deus realmente sabe colocar, Ele sabe fazer a coisa. Eu posso dizer, Ribeirão Preto virou uma chave, o pastor Paulo está ali, todos estão ali de uns meses para cá. E assim vai ser. E se amanhã Deus fazer em qualquer outra parte, hoje eu já vou consciente. É o reino que manda. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu só sei de uma coisa, é daqui para melhor, porque Deus vai fazer essa obra. Ele quer que te abençoe, Ele quer fazer você ser essa bênção. Então, esse é o tempo que você vai entender que Deus está no controle de tudo, até do que você não conquistou. Porque se conquistasse, Ele não seria Deus. Mesmo se você tivesse dito, mas eu orei. Nem tudo que a gente ora, a gente recebe. Sabe por quê? Muitos vão dizer o que Tiago diz, porque oram mal, e é verdade. E outros vão dizer o que eu acabei de ler em Filipenses, porque não são gratos. Pedem, suplicam, mas não tem gratidão. Porque às vezes Deus fala não e a gente fica de bico. Não fica de bico? Minha mãe está aí, eu sou bicudo ou não sou, mãe? Muito. Quando a gente não entende, mas quando a gente entende, tudo fica mais fácil. Então o que eu peço para você? Deixa Deus ser Deus. Baixa a guarda. Tem
um dito, não sei se é dito, mas tem um palavreado que diz: baixa a crina, irmão. Deixa Deus conduzir, Ele é Pai. Aí eu olho para o meu pequeno hoje dizendo aqui para vocês: que presente, né? Você sabia que se eu não viesse para Ribeirão Preto, possivelmente ele não existia. Sabe por quê? Eu e minha esposa fazia as contas dos calendários certinha, né? Só que com a minha vinda para cá, perdi a conta. Total, né, princesa? Aí escapuliu. E aí Deus deu essa graça, essa dádiva de ser mais uma vez pai. E de um menino, né? Então, pessoal, questiona não. Com Jesus até perder é ganhar. E ganhar é mais do que você imagina. Mas eu posso lhe afirmar com todas as letras. Se você quiser escrever o dia 12/7, que para mim é uma data já especial. Hoje a minha vida começa de verdade. E começa a viver isso. Porque o justo não vive do dinheiro, pessoal. O justo não vive de água. A ele que a gente precise. Também a gente não é hipócrita, não. O justo vive da fé. E o que a fé é? É a certeza das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Ela é o firme fundamento. Eu me baseio no que Deus diz e nisso eu permaneço. Porque eu acredito. O resto é Ele que manda. Vocês estão prontos para viver o melhor tempo ou não? Eu quero fazer essa oração de busca. Porque, pessoal, é contra a ansiedade que eu preguei. Mas a favor da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Vamos ficar de pé para fazer essa oração? Hoje eu vou fazer um pedido para Jundiaí, tá bom? Depois o pastor, se quiser passar para o André, ele coloca lá o WhatsApp de Jundiaí. Para você que está assistindo e você é dizimista, ofertante, você pode fazer a sua ajuda, ajudando a obra de Deus crescer aqui na nossa cidade de Jundiaí, com o pastor Carlos, a pastora Thaís. É só você encaminhar. Eu costumo sempre passar a chave Pix, que é mais fácil. Para dízimo e oferta é doações, sem cedilha e sem acento. Não fica doacoes@iigd.com.br. E para os patrocinadores, ao invés de doacoes, é missoes. Tá bom? Falo sem acento, senão confunde, fica mais fácil. @iigd.com.br. WhatsApp qualquer, para eu passar aí, pessoal. 19, para você que está assistindo, para fazer aqui a doação para Jundiaí. 19 99160 0561. Aí você encaminha com muito amor a obra de Deus e que Deus lhe recompense muito em nome de Jesus, tá bom? Agora sim, aplauda Jesus que é só vitória. Deus abençoe.